busquei primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Aleluia, aleluia. Com este hino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, cantado pelo Círio e a Mirtes, iniciamos esse culto, acolhendo você que está nos assistindo, certos de que Deus irá nos abençoar por meio da palavra e por meio dessa oportunidade de comunhão que temos com a nossa família e com todos que se reúnem neste culto. Nós invocamos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nos reunimos, o Deus que nós servimos, adoramos e também queremos buscar orientação e o seu cuidado. A palavra bíblica de Efésios capítulo 3, versículo 12 diz: porque estamos unidos com Cristo por meio da nossa fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Com essa palavra bíblica, convido para você, assim como está, curvar-se diante de Deus para termos um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, te damos graças pelo teu amor e pedimos que nos abençoes na tua palavra. Fortaleça-nos na fé e conduza-nos no teu caminho. Também confessamos o nosso pecado e a nossa culpa, pedindo pela tua misericórdia e o teu perdão. E ajuda-nos a viver a fé de acordo que agrada a ti e promova o bom testemunho por onde nós andamos. Assim pedimos e oramos que abençoes esse culto em nome de Jesus. Amém. Anunciamos a palavra do perdão de Deus conforme texto de Romanos capítulo 8, versículo 35, que diz: quem pode nos separar do amor de Deus? E o apóstolo Paulo, na sequência, também dá a resposta que nada nos separa do amor de Deus. Com esta palavra, nós também anunciamos o perdão de Deus. A seguir, nós queremos ouvir o hino com o Círio e a Mirtes, ontem, hoje e para sempre. E na sequência do hino, convidamos o Diego Berger para fazer a leitura de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 até 9. Ontem, hoje, para sempre, Cristo é meu Senhor. Tudo muda, Cristo nunca
Eu vou ler o texto bíblico Filipenses, capítulo 4, versículos 6 a 9. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e sempre orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que está além da compreensão humana, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Portanto, meus irmãos, encham as suas mentes com tudo o que é bom e merece elogios, o que é verdadeiro, digno, justo, puro, agradável e honesto. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. A partir da leitura bíblica que acabamos de ouvir, trataremos o tema da ansiedade e o faremos a partir de 3 pontos. O primeiro deles é a contextualização, o segundo deles é a percepção da ansiedade a partir da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, e o terceiro deles é como nós devemos viver a fé. Começamos com a contextualização. A ansiedade é algo que tem atingido todas as pessoas, em maior ou menor grau. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 50% das vítimas das doenças psicossomáticas são desenvolvidas a partir da ansiedade. O problema da ansiedade é algo que está atingindo a geração do nosso tempo. Assim, nós sabemos que crianças são atingidas, jovens, pessoas de meia idade, pessoas idosas, ricos, pobres, homens, mulheres. Todas as pessoas, de alguma forma, são atingidas e alcançadas por essa enfermidade. Também sabemos e percebemos que as crianças são expostas a contextos de violência, de uma forma muito expressiva, muito forte. Os adolescentes sofrem a pressão do seu dia a dia por causa do vestibular, do Enem, por causa de resultados para a vida, com o confronto no próprio espelho quando se expõem diante dele. Os jovens têm a sua preocupação com o emprego, o que vão fazer da vida, com o casamento e os sonhos que estão desenvolvendo. Os casais sofrem a pressão pela estabilidade financeira, pela questão do emprego, estudo dos filhos, namoro dos filhos e aquilo que envolve nessa área. Os idosos são alcançados pela preocupação com as doenças, com a solidão, medo em relação aos seus filhos e netos e toda a descendência. Muitas pessoas tentam tratar a sua ansiedade com os tratamentos encontrados com os ansiolíticos das farmácias, mas a farmácia só pode tratar os sintomas das enfermidades, mas não consegue tratar a causa. Partimos para o segundo ponto, as preocupações da ansiedade a partir daquilo que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses nos apresenta. E Paulo trata esse assunto começando com um diagnóstico. Já no versículo 6 do capítulo 4, o apóstolo Paulo diz: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Assim, queremos pontuar algumas considerações no todo daquilo que aparece na carta do apóstolo Paulo. Já no primeiro capítulo da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: as circunstâncias da vida que não controlamos podem provocar ansiedade. Paulo escreve que essas circunstâncias têm contribuído para o progresso do Evangelho, pois não perdeu a perspectiva de que Deus estava no controle de todas as coisas, e dá esse testemunho para essa comunidade. Olhe para a vida na perspectiva da soberania de Deus, para que as questões pontuais não tirem a paz na sua vida. No capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo trata dos relacionamentos estremecidos na comunidade dos filipenses. Até as mulheres estavam brigando entre elas, os homens tinham partidarismo e defendiam opiniões, e com isso a comunidade estava dividida em grupos. Enfim, sabe-se que não havia harmonia nessa comunidade. No capítulo 3 da carta aos Filipenses, a partir do versículo 19,
o apóstolo Paulo expõe a preocupação com as coisas terrenas que estavam ocupando os relacionamentos na comunidade dos filipenses. Também nós sabemos que na década de 50, consumíamos 5 vezes menos do que consumimos hoje. Nem por isso as pessoas hoje são mais felizes. O luxo de ontem acabou tornando-se a necessidade de hoje. As pessoas são forçadas a comprar com dinheiro que às vezes não têm para impressionar pessoas que nem conhecem. E isso gera ansiedade. A ansiedade é um aprisionamento ao passado e uma preocupação com aquilo que está por vir no futuro. A ansiedade rouba a força das pessoas porque antecipa o sofrimento em mais de 70% das vezes que não tem chance de isso se concretizar. Por essa razão, o próprio Jesus diz, conforme registro lá no contexto do Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, versículo 34, basta o dia o seu próprio mal. Se você tem algum problema, o enfrente, mas não antecipe problemas que você ainda não tem e possivelmente nunca terá. Se nós confiamos na providência de Deus, não há razão de estarmos ansiosos. Na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo escreveu: "Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus", e confiar nisso traz descanso para a alma. A ansiedade acontece quando nós não sabemos o que vem depois da curva, aquilo que está ali escondido. E por essa razão também é inútil preocupar-nos com o que podemos encontrar, mas devemos buscar a orientação, o cuidado de Deus e nessa segurança estarmos alicerçados no cuidado que Deus nos apresenta. A ansiedade aproxima o problema e nos afasta de Deus. Quando você sabe que Deus está no controle de todas as coisas, certamente pode estar em descanso e no descanso de Deus. Assim, o apóstolo Paulo nos dá 3 referenciais para nos sustentar em meio à ansiedade. O primeiro deles é que nós devemos aprender a orar, e na oração nós devemos adorar a Deus, porque Ele é Deus. Nós devemos suplicar, porque Deus é Pai e nos cuida, e também devemos dar graças por aquilo que Ele fez e aquilo que Ele nos dá. A primeira coisa para resolver a ansiedade é saber-se cuidado, protegido e amado por Deus. Se Deus cuida da grandiosidade do universo, será que Ele não cuidaria de você e de mim também? Quando se sabe que Deus é o Todo-Poderoso e controla tudo, somos convidados a confiar nele e entregar todas as coisas para que ele tome conta. Segunda atitude é pensar corretamente. Assim, no versículo 8, nós temos escrito: "Encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios", isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Assim devemos alimentar o nosso coração das promessas de Deus para que possamos ser renovados e estimulados a confiar naquilo que Deus nos promete. E assim experimentamos a proteção dele. Terceiro ponto, nós devemos agir de acordo com a vontade de Deus, agir corretamente. E assim o versículo 9 nos chama a pôr em prática aquilo que Deus espera de nós, porque a teoria não é o suficiente. A vida de qualquer pessoa não é conduzida por aquilo que pensa, sabe ou sente, mas sim por aquilo que faz como resposta ao plano e ao cuidado de Deus. Terceiro ponto, como devemos viver a fé? Primeiro, já mencionamos que devemos orar. Segundo, que nós devemos pensar e refletir. E agora, então, como viver a fé? O versículo 7 nos diz que há uma substituição da ansiedade pela paz de Deus. E ali está escrito: "E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, para que vocês estejam unidos com Cristo Jesus." Quando ele diz que a paz de Deus guardará, aqui é como uma sentinela que protege, que está vigiando para nos sustentar. Assim, a ansiedade vai embora e no lugar vem morar a paz de Deus. A paz que Deus nos dá vem do saber que Deus está no controle de tudo, mesmo quando temos problemas que precisamos enfrentar no dia a dia. E o que você faz com a sua ansiedade?
A ordem de Deus é: não andeis ansiosos. Que Deus assim nos ajude. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nós também vivemos em tempos de ansiedade e pedimos a tua ajuda, o teu cuidado. Renova-nos para que confiemos na tua promessa e possamos viver nessa esperança. Amém. A seguir queremos ouvir o hino Se Eu Tiver Jesus ao Lado com o Círio e a Mirtes. Acompanhe. Se eu tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele eu for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida e na minha triste vida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Temos os seguintes comunicados a transmitir. No próximo domingo publicaremos um novo culto. Reúna sua família e celebre culto doméstico. Para as ofertas, sugerimos que você as guarde no envelope e traga ao altar no próximo culto presencial. Serão consagradas a Deus e encaminhadas para os devidos destinos. Quanto às contribuições e os dízimos e também os envelopes de ações de graças, você pode entregar aos tesoureiros das comunidades ou conforme a orientação local e, no caso de modelo, também levar à secretaria pastoral. Esses são os avisos que tínhamos a comunicar. Queremos convidá-lo para orar. Curve-se diante de Deus e oremos. Senhor, nosso Deus, te damos graças pelo teu amor e o teu cuidado, e assim consagramos a nossa vida e tudo aquilo que tu nos dás sob a tua orientação. Nós também oramos pedindo que nos ajudes a superar todas as situações de ansiedades que enfrentamos na vida. Também oramos pedindo que estejas cuidando das famílias, das suas aflições e preocupações. Cuide das pessoas que estão enfermas, daquelas que estão enlutadas, e também oramos pelas autoridades constituídas em nosso país, tanto no nível eclesiástico como no nível público, enfim, aqueles que lideram um ou outro setor. Também pedimos que o teu cuidado possa estar sobre cada um e cada uma de nós. E te damos graças porque somos sustentados por ti em meio aos desafios que também enfrentamos. E por isso juntos oramos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ainda deixaremos como hino final com o grupo de Bom Jesus do Oeste, Meu Altar. Acompanhe esse hino. Tenha um bom final de semana e que Deus esteja lhe abençoando e conduzindo. E no próximo domingo nos encontramos novamente.